Olá, olá, e aí pessoal, tudo certo? Tudo bom com vocês? Tudo bom mesmo? E aí, tá sobrevivendo a esse apocalipse zumbi que nos cerca e que nos ronda? Zumbi não, né? Viral, viral, viral. Eu falando coisa errada aí. Hoje a aula é sobre seleção natural, né? Aquela continuação da aula de evolução aí, última aula a gente falou um pouco sobre Darwin, sobre Lamarck, né? Hoje vamos falar seleção natural, especificamente, tudo bem? Então vamos lá, nessa aula de hoje a gente vai falar e entender um pouco mais desse processo de seleção natural, né? Essa evolução por seleção natural que Wallace e Darwin havia proposto aí para a gente comentou aí nas últimas aulas. Lembrando uma coisa importante, né? Ah, tanto Darwin como Wallace foram duas pessoas importantíssimas que se uniram aí, né? Uniram esforços, uniram ideias e criaram o livro A Evolução das Espécies, né? Publicaram esse livro que fala sobre a seleção natural. E aí nesse livro, né? Nesse entendimento de seleção natural de Darwin e Wallace, eles falam sobre quatro pilares, né, quatro bases importantíssimas, que é a variabilidade, a reprodução, hereditariedade e variação nas aptidões. Vamos entender cada um desses processos. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em variabilidade, tanto Darwin como Wallace, eles falam que dentro de uma população de organismos, né, vamos usar como exemplo essas butterflies, aqui essas borboletas, dentro de uma população existe uma variabilidade muito grande, né? Os organismos, por mais que eles sejam da mesma espécie, um organismo não é idêntico ao outro, né? Eles têm formas um pouquinho variadas, cores variadas, tamanhos, enfim. E aqui a gente tem uma variedade grande dentro dessa população, né? Então, uma coisa importante já em análise, né? Que uma população ela tem a sua variabilidade, ela tem as suas características individuais, beleza? Além disso, ele fala uma coisa importante: reprodução. Para se ter uma seleção natural, para se ter uma evolução, precisa ter reprodução. Dentro dessa população aqui, todos, né? A gente tem que imaginar, boa parte dessa população tem a capacidade de se reproduzir. É claro que nem todos conseguirão se reproduzir, nem todos chegarão à fase adulta, ou, por exemplo, poderão ser predados aí, né, no meio do caminho, ou realmente não conseguirão se reproduzir, não conseguirão achar aí descendentes, né, parceiros, na verdade, para deixar os seus descendentes. Então, assim, a população tem que ter uma característica de reprodução. Se não tiver característica de reprodução, não vai existir aí a questão da seleção natural. Então, a variabilidade, todos têm que ter o potencial, né, reprodutivo dentro dessa população. Então, quando eu pego aqui ó, duas borboletas, né, uma mais rosa escuro do que a outra, né, uma rosinha mais claro, a gente vai para o terceiro tópico, que é hereditariedade, né? A característica que tem dentro de cada uma dessas borboletas, a herança genética, quando elas se unem, né, elas trocam aí os seus gametas, elas têm a capacidade de gerar organismos parecidos com os pais, né, e organismos também completamente diferentes. Isso é uma coisa chamada de hereditariedade. É quando a gente passa para a geração seguinte aquelas nossas características, tudo bem? Uma coisa importante aqui, Darwin, ele sabia que essas características eram passadas para a geração futura. Ponto. Era isso. Ele não sabia sobre DNA, não sabia sobre material genético, como que isso acontecia ao certo. Ele só sabia que era passado. E, por fim, a variação na aptidão. Eu tenho que imaginar, a população é grande, cada um tem suas características, seu potencial reprodutivo, e cada um tem uma aptidão. Cada borboleta aqui, por exemplo, tem uma aptidão específica. Às vezes uma gosta de uma flor, outra gosta de outra. E aí, quando a gente coloca isso no ambiente, que aí é importante, essas aptidões elas vão se sobressair de acordo com a característica. E aí que existe um caso importante, né, que a gente fala dentro da evolução, que é a competição. Né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa borboleta rosinha com essa borboleta amarela, se eu reparar aqui, ó, elas competem pela mesma flor.
né? E esse tipo de competir aí pela mesma flor, se alimentar usando o néctar da mesma flor, pode ser um fator variável importante para selecionar qual delas é mais resistente, é mais forte, consegue se alimentar mais ou menos, enfim. Então, isso são coisas importantíssimas, tá? Quando a gente analisa essa situação, a gente entende aí, diferente de Lamarck, né, que ele comenta, a gente entende que Darwin, ele fala assim, ó, os organismos que têm melhores adaptações para aquele ambiente, naquele momento, naquela situação, têm maiores chances de conseguir se reproduzir e assim deixar mais descendentes. Aqueles organismos com menos aptidões para aquele momento, para aquela situação, consequentemente, pode não conseguir se reproduzir e consequentemente, não deixar filhotes, não deixar descendentes aí. Então, olha só, eu tenho uma situação aqui importante, né, que a gente consegue comparar Darwin, Wallace e Lamarck, né, o lamarquismo, o darwinismo e o lamarquismo. Então, suponha, né, vamos entender, acreditar que inicialmente na população de coelhos aqui, eu tenho variações na característica do coelho, né? Eu tenho variações principalmente no tamanho da orelha dos coelhos. Reparem, eu tenho aqui ó, coelhos com orelhinhas menores, coelhos com orelhas maiores, coelhos mais claros, coelhos mais escuros. Beleza? Então, inicialmente, para Darwin, né, essa população aqui, ela é desse jeito, ela é dessa maneira. O que acontece com o passar do tempo, né, analisando? Os coelhos que apresentam uma orelha maior têm aí, por exemplo, uma maior facilidade de ouvir e perceber, né, a aproximação do seu predador. Consequentemente, ele consegue correr, consegue se esconder, diferente do coelho que tem a orelhazinha menor, beleza? Se eu analisar isso a longo prazo, eu vou ter uma população simplesmente com uma quantidade de coelhos com orelhas maiores maior. Por quê? Porque esses coelhos com orelhas maiores conseguem se reproduzir entre si, consequentemente deixar filhotes também com orelhas grandes, maiores. E aquele coelhinho, né, de orelha pequena, ele acaba ficando em menor quantidade dentro dessa população ou até sumir, se extinguir, né? Essa característica pode acontecer dela se extinguir dentro dessa população. Beleza? Então, olha só, dentro desse ambiente, dentro dessa situação em que os coelhos são predados, o ter a aptidão de ouvir melhor, né, por conta das orelhas, acaba sobressaindo em quem ouve menos, né? Tem as menores orelhas aí. Consequentemente, esse coelho de orelha maior, ele é mais apto, né? Ele acaba tendo características mais favoráveis para a sobrevivência nessa situação, beleza? Então, o ambiente, a predação, né? Esse ambiente específico que foi apresentado, ele acaba selecionando, a característica orelha grande, né? Orelha comprida, porque houve melhor, ok? Se eu fosse comparar essa mesma situação com Lamarck ia falar assim, não, na verdade, dentro da população, existiam coelhos apenas com orelhas curtas. E a necessidade de sobrevivência fez com que esses coelhos, né, usassem mais essas orelhas, tentassem aguçar melhor essas orelhas e, consequentemente, essa orelha foi aumentando de tamanho até a gente ter hoje os coelhos orelhudos aí. Então, olha só a diferença de Darwin e Lamarck. Enquanto Lamarck ele fala que o ambiente, né, o organismo acaba se adaptando, criando características para sobreviver no ambiente, Darwin fala, não, o ambiente é que seleciona características favoráveis que permite aí que esse organismo sobreviva. Tá? Apesar dessas duas teorias, né, a gente conseguir analisar de formas opostas, tanto Darwin como Lamarck, os dois acreditavam aí que, por exemplo, a evolução ela se baseava nas aptidões, né, que os organismos adquiriam e no ambiente, né? Então os dois levam em conta um
em sintonia, né, de ideias, que a evolução ela é importante, né, em relação às aptidões, e o ambiente ele é um grande determinante para selecionar as características, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu joinha. E não se esqueça de compartilhar e se inscrever também, beleza? É isso aí, forte abraço e fui! Vamos lá, então, né? Até mais. Abraços, tchau.